Fala você ligado aqui no canal, bora fazer um curta, e hoje nós vamos falar sobre Detroit, o novo filme da Kathryn Bigelow, que eu lembro que eu comentei num vídeo de expectativas para filmes alternativos lá em maio ou abril, se eu não me engano, e que passou aqui no Brasil, ficou 2 semanas em cartaz e já tá fora, então infelizmente eu acho que vocês vão ter que esperar um pouquinho pra poder ver esse filme. Eu acho uma pena que esse filme tenha tido uma distribuição tão pequena e tão reduzida assim, mas paciência, eu quase não peguei esse filme no cinema, inclusive. E como eu comentei assim que eu saí da sessão, eu ia gravar esse vídeo logo depois que eu assisti ao filme, já tem mais de uma semana, inclusive. Só que o filme ele é uma sucessão de socos na cara e chute no saco e cotovelado no estômago, que eu acabei ficando tão desnorteado, mas tão desnorteado que eu precisei de um tempo. Aliás, eu acho que esse é o tipo de filme que eu posso garantir com toda certeza que eu nunca mais vou querer ver de novo. Esse é um daqueles filmes que doem, que te deixa pra baixo, que você sai do cinema descrente, você sai do cinema mal, você sai do cinema precisando de alguma coisa pra dar um up no teu alto astral e esse tipo de coisa. Mas isso quer dizer que o filme é ruim? Muitíssimo pelo contrário. Aliás, é um dos melhores filmes de 2017, sem a menor sombra de dúvida. Além de ser um dos melhores filmes de 2017, ele também é um dos filmes mais bem executados e mais relevantes que eu vi esse ano, do ponto de vista de mensagem e esse tipo de coisa. Primeiro, o filme se passa, obviamente, em Detroit, em 1967, onde estavam ocorrendo aquelas rebeliões dos movimentos negros, os Black Panthers, esse tipo de coisa, esse contexto da época. E, inclusive, o filme, a Kathryn Bigelow, ela começa o filme com uma animaçãozinha que faz um recorte bem preciso, mas bem breve, de toda a história, bem rapidinho, do racismo e de como que tá a situação social e econômica dos negros, como que eles são retratados, como que eles são subjugados pela classe branca e esse tipo de coisa. E logo em seguida o filme vai para o ano de 1967 em Detroit, e o que eu posso dizer bem brevemente sobre a estrutura do filme é que a divisão em 3 atos no filme, ela é bem clara, ela é bem específica, e assim, o que eu posso dizer, o filme ele tem um primeiro ato que estabelece muito bem as regras e a dinâmica, os personagens que vão compor aquela história, um segundo ato que é doloroso e um terceiro ato que é revoltante. E para contextualizar bem brevemente, o filme enfoca mesmo um evento trágico que aconteceu no motel Algiers em 1967, que foi quando 3 policiais mataram 3 homens negros e apavoraram um outro grupo, e é uma coisa revoltante. E depois os policiais, spoilers de um filme baseado em história real, já fica aqui o aviso. Os policiais eles foram inocentados mais tarde. O que acontece é que o filme ele começa estabelecendo muitíssimo bem como que tá a cidade de Detroit, do horror que a comunidade negra tá enfrentando lá. E ele apresenta muito bem os personagens que estão naquele universo. Tanto o grupo de cantores que querem formar uma banda e querem ser contratados pela Motown, que todo mundo conhece aí, a gravadora Motown, o The Dramatics. E aí eles querem crescer, eles querem ir pro estrelato, e aí o show deles é cancelado porque houve um motim e esse tipo de coisa. E existem várias situações revoltantes, como por exemplo, certas áreas de Detroit estão bloqueadas, e aí um negro tenta entrar lá pra saquear, pra sustentar a própria vida e a vida da família, e aí um policial, em vez de prender ele ou em fazer alguma coisa, ele já parte direto pra dar um tiro de escopeta nas costas do cara. Ou seja, é um filme intenso, é um filme pesado e é um filme que você não vai gostar de assistir, e isso é só os primeiros 15 minutos de filme. E é curioso, porque aí a gente já começa a entrar na psique dos personagens. Logo depois que a gente conhece o personagem do Will Poulter, que é o policial que dá o tiro nesse cara, e depois ele é interrogado pelo chefe, você percebe no olhar do Will Poulter que ele é um cara extremamente racista, mas ele é um cara que não percebe a gravidade do racismo que ele comete, dele dar um tiro nas costas de um cara que acabou de saquear um mercado e esse tipo de coisa. E aí depois que a gente conhece todos os dramas dos personagens cujas vidas estão sendo afetadas pela situação daquele momento, e as rebeliões, os motins e o racismo mesmo, a gente parte pro segundo ato, que é quando ele se concentra em toda a situação do motel Algiers, que ocorreu numa madrugada, e que, basicamente, para contextualizar bem rapidinho, foi um momento onde um cara, ele pegou uma pistola daquelas de iniciar corridas, e atirou pra tentar assustar uns policiais, sabe, fazer uma merdinha
rapidinho, assim, só pra causar o terror bem rapidinho. Só que ele não esperava que uma cagada fosse acontecer. Os policiais foram até o motel, mataram o cara a sangue frio, colocaram todo mundo na parede, inclusive duas irmãs brancas, inclusive, que eram prostitutas, e depois eu vou, inclusive, entrar mais nesse assunto. E aí depois o filme, ele começa a se tornar ainda mais revoltante, porque os policiais, eles realmente querem saber onde é que tá a arma que não existiu, porque eles querem acreditar que alguém realmente usou uma arma pra realmente matar algum policial. O policial, vivido pelo Will Poulter, ele fica chamando o suposto atirador de matador de policiais, esse tipo de coisa. O filme vai construindo uma tensão que beira o insuportável. Aliás, em alguns momentos eu inclusive até considerei a possibilidade de levantar e ir embora do cinema, mas o filme não merecia isso. Inclusive, nesses momentos, a Catherine Bigelow, ela usa um recurso pra gerar tensão que é bem efetivo, embora seja bem doloroso e bem sofrido, mas e beira ao sádico até, mas isso tem tudo a ver com a personalidade dos antagonistas, que é a forma como os policiais interrogam os suspeitos. Eles pegam eles e levam pra um quarto, dão um tiro ao léu só pra galera que tá fora do quarto acreditar que eles acabaram de matar o suspeito, e aí começar a ir obrigando as pessoas a falarem mesmo que eles não tenham matado o prisioneiro ali. Mas é curioso isso, porque o filme ele vai gerando tensão a partir daí. Você não vê os policiais dando o tiro que não acerta os suspeitos de propósito. Não, você vê só o barulho, o som diegético do tiro. Então, você não sabe, a qualquer momento eles podem ou não ter matado alguém de verdade. Isso gera uma tensão que beira o insuportável, inclusive. E é curioso também você perceber a maneira como os policiais tratam os negros, porque é uma coisa que reflete, inclusive, a nossa realidade de hoje. Eu também vou abordar isso um pouquinho mais à frente. Por exemplo, o personagem do Anthony Mackie, que é o Falcão, lá dos filmes do Capitão América. Ele nesse filme, ele é um militar. E o tempo todo do filme, ele tenta usar isso pra tentar se salvar um pouco, e os policiais fazem pouco disso, cagam pra isso, dizem que é uma documentação falsa. Depois que ele consegue provar, os policiais também tornam a ignorar essa súplica. Então esse tipo de coisa torna a situação ainda mais revoltante. O cara não merece estar ali porque alguém fez uma cagada que ele não tem nada a ver com isso, e ele é pressionado por ser negro, por estar no motel, por estar no lugar errado, na hora errada. Errado tudo, entre aspas, obviamente. Mas é curioso você perceber o tratamento deles com os suspeitos, as vítimas, é melhor dizer assim. Porque os negros, eles levam eles pro quarto, dão porrada, fora do quarto, inclusive, eles dão porrada a esmo neles, depois dão um tiro ao léu e mandam eles ficarem calados no chão. Mas é tudo de uma maneira muito abrupta, muito incisiva, sem nem hesitar. Já quando você vai perceber o tratamento deles com as personagens que são brancas, é um tratamento sutilmente diferente. Eles levam elas pro quarto, um dos policiais, ele até finge, ele quase simula algum tipo de empatia, ele até finge em perguntar, pô, você tá bem? Calma, não tem problema não. Só que aí a personagem começa a tirar satisfação, obviamente, e aí o cara começa a dar porrada nela, e aí a outra irmã que tá lá fora, que também é uma prostituta branca, ela leva uma coronhada na testa, e depois a roupa dela é arrancada, tipo, de uma maneira extremamente humilhante. Então, o tempo todo o filme vai criando cenas que são inquietantes. É um filme difícil de assistir. E aí, quando chega no fim do segundo ato, você compreende perfeitamente toda a revolta que a comunidade negra sente lá nos Estados Unidos e no mundo inteiro. E aí chega o terceiro ato, e nesse sentido, o filme ele cria um link ainda maior com o que me lembrou outros dois filmes que eu comentei no início do ano, que foram o 13ª Emenda e o documentário de 7 horas e meia do O.J. Simpson, que também os dois vídeos têm link aqui no canal. Que o filme ele encontra ecos temáticos, que não são nem ecos, são referências diretas por serem o mesmo contexto, mesma época, o mesmo assunto. E assim, você entende toda a raiva que a comunidade negra sofre desde então. E aí você se lembra de vários outros casos de negros que foram executados de uma maneira fria e impiedosa e os algozes deveriam ter sido julgados e punidos, mas foram liberados. Aí a gente lembra de histórias como a do Rodney King, que foi espancado brutalmente. Ou então, há poucos anos atrás, o Oscar Grant, que até gerou o filme Fruitvale Station, com Michael B. Jordan. Então, é um filme que ele representa todas as épocas dali pra cá, nesse sentido. Ele faz um recorte da década de 60, que, querendo ou não, ele ainda se aplica aos dias atuais. Isso é uma tragédia de se falar, obviamente,
mas é a dura realidade. Então é um filme que expõe a realidade como um soco na cara, e é por isso que ele é tão relevante. E isso, depois da gente ver toda essa apresentação e toda a revolta, a gente chega ao terceiro ato, que ele se torna um filme de tribunal, e aí a gente vê os policiais agressores lá e racistas serem absolvidos na maior calma do mundo, como se não tivessem feito nada de errado, como se tivessem feito um trabalho de investigação legítimo ali naquelas circunstâncias. Então, ou seja, os policiais são racistas, eles espancaram e mataram, executaram violentamente 3 pessoas, e eles são absolvidos. Ou seja, a velha história da supremacia branca contra a galera que é oprimida do lado dos negros. E o filme ele demonstra isso de uma maneira extremamente brutal e extremamente visceral. E nesse sentido, a atuação do John Boyega é uma atuação muito interessante, e ela, na crítica escrita do Blade Runner 2049, eu até comparei bem rapidamente a atuação do John Boyega com a atuação da Luv, que é aquela personagem porradeira do Blade Runner, que são 2 personagens que são forçados a observar os congêneres deles serem sabotados violentamente, e eles não podem fazer nada. O John Boyega, ele surge numa performance completamente diferente da do Star Wars, inclusive, que lá ele era um personagem completamente divertido e fanfarrão até, e aqui ele é uma personalidade dura e seca que parece guardar pra si um monte de revoltas sem poder expor. E ele tenta fazer algum tipo de bem em pequenos gestos, como livrar alguma pessoa de um espancamento aqui e ali só, mas ele não pode fazer nada além disso. Ele vê os colegas dele sendo executados sem ele poder fazer nada. E nesse sentido, a atuação do John Boyega ela é muito boa, porque ele consegue oscilar desde a tentativa de fazer uma boa ação, por um motivo de coespécie, não é nada a ver com negros, ele vê seres humanos sofrendo ali. E depois ele é obrigado a ver os pares dele sendo completamente subjugados, e depois ele ainda sofre com isso. Ele ainda é feito ele ainda é prejudicado pelos policiais, inclusive, depois de um tempo. Então é um filme absolutamente recomendável, é um filme fundamental. Esteja avisado que é um filme doloroso, realmente. Ele é um filme que dói, de fato, mas é um filme que tem que ser visto e, volto a repetir, é uma pena que esse filme tenha ganhado uma distribuição tão limitada aqui no Brasil. É um filme que realmente merece ser reconhecido nas premiações de fim de ano, não sei se vai, mas merece. Então é isso, fica aqui a minha dica. Detroit, aqui no Brasil virou Detroit em Rebelião, título levemente estendido, mas supérfluo. Mas é isso, é um filmaço. E com isso eu me despeço. Diga aqui nos comentários o que você acha do filme, o que você acha das discussões que o filme promove. E é isso, curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal. E é isso, um grande abraço e valeu!